Então vamos lá, Ju. Responde para os telespectadores, Vamos. para o seu perfil. É, Qual a diferença de você ser CLT, trabalhar para os outros, e hoje você está empreendendo? Eu vejo a diferença de hoje empreender, né, e de quando eu trabalhava como CLT da seguinte forma. Eu acho que hoje eu consigo ter muito mais liberdade para fazer a gestão do meu tempo, né, entre vida profissional e vida pessoal. Então é possível conciliar isso. Porém, a responsabilidade, a carga, ela é muito maior, né? Porque hoje você ter 16 colaboradores, né, dependendo da sua empresa, e mais do que isso também, né? Entregar bons resultados para os nossos clientes. Então, assim, essa responsabilidade com certeza ela dobra e com isso te faz redobrar, com certeza, a quantidade de trabalho, a quantidade de horas ali que você precisa se empenhar, mas te traz também muita satisfação quando a gente entrega bons resultados e vê também as pessoas do nosso time crescendo, evoluindo. Isso é que faz a gente deitar a cabeça no travesseiro e se sentir grata por tudo que a gente tem conquistado. Você se sente frustrada por não ter conseguido seguir uma carreira de modelo? Você foi Miss Americana, ganhou alguns concursos de beleza e hoje, na flor da idade ainda, mas um pouco mais madura, você se sente frustrada por isso? Olha, hoje eu tenho isso muito bem resolvido, assim, sei que foi uma fase muito boa da minha vida. Diria que até uns 15 anos atrás eu me senti um pouco. Porque assim, aqui na cidade, na região, eu ganhei sim alguns concursos que até chegou um momento que se eu fosse seguir para essa carreira, eu teria que ter buscado em São Paulo uma agência, na época, né, na época que eu desfilava, que eu cheguei a fazer algumas propagandas como modelo, existia ainda grandes agências de modelo, então eu cheguei numa fase que eu teria que ter investido numa carreira mais em São Paulo. E na minha época também não tinha a questão das redes sociais, que, né, a questão do Instagram, Entregou a idade. a, é, a questão de ser uma influencer, né? Que hoje as meninas conseguem grandes feitos, né? Através das redes sociais. Então, eu teria que ter ido por esse caminho naquela época, porque não tinha essa outra via. Então, então eu precisei, na época eu não tinha investimento, não tinha como eu ir, acabei não indo. E aí, por algum tempo, sim, eu me senti frustrada. Acho que eu deveria ter arriscado de alguma forma, ter buscado patrocínio, alguma coisa nesse sentido. Mas não fui, e por um tempo eu fiquei correndo essa coisinha no coração, tipo, e se, né? E se? Sempre o e se da vida, né? Mas depois foram acontecendo coisas na minha vida que aí a gente vai entendendo que na realidade Deus tem um propósito na nossa vida, tem um caminho, e talvez esse não seria o caminho, talvez eu não teria chegado aqui onde eu estou hoje, né? Então hoje eu consigo olhar para trás e ver que houve uma construção de que não era aquele caminho que era para eu estar mesmo. Então, hoje isso é muito bem resolvido, sou muito grata por tudo que também aconteceu naquela época, todos os títulos conquistados. E foi uma fase linda que eu guardo com muito carinho, com muito amor no meu coração. Que mulher, hein, mano? Que isso, pai. Ai, que vergonha. O quanto você acha que a vida como empreendedora, como empresária, influencia na sua vida espiritual? Eu acho que até juntando assim os dois pilares, né, o empreendedorismo e o lado espiritual, eu acho que ambos vêm da resiliência, né? O espiritual, a gente ser resiliente na fé, porque todo dia é uma luta. A gente precisa literalmente trabalhar a nossa fé, porque existem várias coisas que acontecem na nossa vida no dia a dia que faz a gente querer ir para o caminho mais fácil ou, né, se desfazer da nossa fé, não acreditar.
Então, a fé, ela precisa ser resiliente todos os dias, assim como o empreendedorismo, né? A gente também precisa ser muito resiliente, porque não é fácil, né? Vai acontecendo também coisas durante o dia, durante a semana, situações que muitas vezes faz a gente repensar se a gente está no caminho certo. Então, eu acho que o grande encontro desses dois pilares é a resiliência. E você acha que um traz benefícios para o outro? Com certeza, eu acho que quanto mais você está firme na fé, acreditando que Deus está ali com a gente, nos amparando, eu acho que isso traz um gás, isso traz um certo aquecimento, né, para o nosso coração, para a nossa cabeça, de que tudo vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Muitas vezes a gente fica ansioso, né, querendo que muitas coisas aconteçam no nosso tempo, mas é a gente saber esperar também o tempo de Deus. Mas também acredito muito que Deus tem sido muito generoso com a gente aqui na IAGENSE e feito grandes coisas, grandes conquistas. E você acha que a parte. Vamos tentar fazer uma conexão. Você acha que a parte do empreendedorismo também influencia na vida espiritual? Eu acho que sim, porque acho que com certeza sim. Porque com isso eu consigo impactar pessoas. E, e Cristo nos ensina que a gente precisa amar o próximo como a si mesmo. Então, se Parte mais Deus. difícil, eu acho, né? Com certeza, é a gente amar os irmãozinhos. E eu acho que se hoje Deus me der uma condição, se Ele me dá condições de poder ajudar pessoas, impactar vidas, né, vidas de pessoas através do nosso empreendedorismo, então com certeza a gente está conseguindo com o nosso empreendedorismo impactar espiritualmente a vida das pessoas, né? Seja através de uma palavra, através de uma ajuda, através de alguma ação. Isso de fato vai trazer algum benefício para a vida da pessoa e com certeza vai deixar a gente muito feliz. E até complementando, na realidade, né? Porque quando você empreende, na teoria, você tem liberdade geográfica, né? Se você Sim, fosse e é CLT, você isso. estaria ali todo dia trabalhando ali e tal. E se você estivesse trabalhando em algo que você não pudesse sair, hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar home office. Então, por exemplo, Sim, hoje a gente está gravando podcast, tem que ser aqui, apesar de poder levar os equipamentos. Mas se a gente quiser estar do outro lado do mundo ou em outra cidade, a gente consegue fazer o que a gente precisa fazer. Então, você ter liberdade geográfica também ajuda na fé. Por quê? Você consegue, literalmente, quando Deus te manda fazer alguma coisa, você vai conseguir fazer. Você não precisa se sim, comprometer com o trabalho. sim, Outro ponto. Quando Deus transborda na nossa vida, como que a gente vai ajudar literalmente, né, a igreja? Como que você vai conseguir transbordar mesmo na vida das pessoas, ajudar as pessoas, sendo que você tem um salário ali limitado. Então, quanto mais flexibilidade na parte profissional, melhor você consegue, né, desenvolver a sua parte espiritual, acredito eu, mas tem que ter equilíbrio, enfim. E me fala uma coisa. Você tem carinho pelo seu trabalho hoje? Você gosta do que você faz? Você gosta da agência? Você gosta de empreender? Gosta da vida empreendedora? Se eu gosto, eu amo, porque assim, hoje, na verdade, eu não consigo me enxergar mais sem a agência, né? Eu brinco que a agência é uma parte de mim, porque é minha vida. A vida é chorar. A agência pra mim, ela faz parte de mim. Eu disse, né? Eu até brinco falando que uma parte do meu corpo é, e é como não vou conseguir falar. É que na realidade, o que, que eu acho que acontece? Você é uma pessoa tão boa que você consegue, no dia a dia, mesmo com toda a loucura, com tudo que a gente tem que fazer, e às vezes tem que ser duro, e óbvio, eu sou muito mais duro que você, enfim, mas você consegue ajudar as pessoas literalmente. Ensinar, de repente. É o que eu falei. Eu sou uma pessoa muito melhor depois que. E falando até profissionalmente, até
eu empresário, o Rodrigo empresário, Rodrigo empreendedor, é um Rodrigo diferente de antes de Juliane e de pós-Juliane. E eu não tô falando nem só quando a gente começou a se relacionar lá atrás, quando começou a namorar, mas depois que você literalmente veio pra agência. Depois que você se tornou sócia da agência. Porque hoje a agência, graças a Deus, tem muito mais a sua cara do que a minha cara. Você percebe isso? Isso é bom ou é ruim? Pra mim é ótimo, pra mim é ótimo. Eu acho que assim, eu sou muito sangue no olho, sou muito acelerado pra resultado. Era, né? Ainda sou. Me considero uma pessoa ambiciosa no bom sentido, mas eu acho que assim, toda aquela ansiedade, não que nós deixamos de ser ansiosos, mas eu acho que aquela gana de correr, de fazer acontecer, de atropelar às vezes, o meu lado humano é muito maior com você aqui, você estando comigo na agência, do que antes disso. Eu acho que essa é uma característica muito forte em mim, que é essa questão do lado humano, de ir mais pro lado do coração. Pode ser que isso até às vezes atrapalhe um pouco na parte de gestão, mas eu sempre tento pensar realmente na posição da outra pessoa, né? Tipo, o que o cliente pode estar sentindo, ou o que o nosso colaborador possa estar sentindo. Então, eu sei que muitas vezes, né, a gente ouve tantos podcasts, tantas coisas falando que precisa sim ser o lado racional, a falar mais alto. Talvez eu precise melhorar, de repente, essa... CNPJ não leva desaforo pra casa, essa característica em mim, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é o que faz a agência ser diferente. Esse lado mais humanizado, que é literalmente a gente cuidar dos nossos clientes, principalmente. E eu vejo assim, eu tenho muito carinho, né, pela agência, e a todo momento eu busco ter esse carinho com cada cliente que entra aqui, que faz parte da nossa jornada. Porque a gente sabe que é árduo o caminho, igual eu disse, é a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, se colocando no lugar dos nossos clientes, então, assim, o que é ter uma agência? Então, eu tento, a todo momento, com que o cliente enxergue a importância, né? Os valores que a agência carrega, que é os valores do cliente, cada cliente nosso. Tanto que hoje o nosso propósito, né, o nosso slogan de propósito da agência é propósito criativo, justamente porque a gente tenta a todo momento carregar o propósito de cada cliente que a gente tem, sendo ele o nosso propósito. E me fala uma coisa, você tem algum ritual? Você acorda e já vai trabalhar? Eu sei qual é o seu ritual, como é a sua vida, mas vamos tentar externar isso. Você tem uma forma que você acorda todo dia, algo que você faça todo dia, algo que você goste de fazer, algo que faça a diferença na sua vida? Eu tento criar uma rotina da qual eu oro, né? Acho que a oração é importante, então ao primeiro momento ali ao levantar, vem a oração, com certeza. E antes eu fazia isso sozinha, eu orava e via muito também você orando sozinho. E de uns 15 dias para cá, né, a gente tem mudado isso. A gente tem orado, passamos a orar juntos na parte da manhã, criando ainda mais essa conexão com Deus. E isso tem feito, eu percebi que tem feito muita diferença assim, no meu dia, me deixa muito feliz. Parece que eu acordo já esperando por esse momento da gente orar juntos. E depois academia para tentar manter o corpício, que não tenho ainda, mas que um dia terei. A gente tenta. A gente tenta, né? Mas a gente gosta de comer também, né? Então, Sim. Mas academia, com certeza, para poder aliviar o estresse. Eu gosto muito de exercício físico, sempre gostei, mais do que dieta. Porque me ajuda, assim, minha cabeça vai para um lugar onde não tem mais nada. Eu só fico focada no exercício, em tentar fazer.
É o orgulho do Pedro. A quantidade que o Pedrão passa lá, né? Nosso personal. Então parece que minha cabeça vai para um lugar onde eu não tenho mais nenhuma preocupação. Então o exercício hoje me faz muito bem nesse sentido. De qualidade de vida, de limpar a mente. E depois eu venho, né? Aí é me arrumar e começar o trabalho. Começando ali pelas prioridades, as urgências que a gente precisa fazer ali do dia. Já listo tudo. Depois já verifico a pauta do pessoal, o que eles precisam também resolver primeiro na pauta deles. E aí o dia vai rolando e entrega na mão de Deus e vai. E todo mundo me pergunta, e eu acho que eu vou ter que responder essas perguntas também, porque a gente vai, né, fazer um bate-bola. Como é ser sócia do seu marido, do seu esposo? Como é o dia a dia? Essa pergunta todo mundo faz, a todo momento, né? Pra mim é muito tranquilo. Eu acho Verdade? que foi. Nossa. Mas eu acho que porque a gente conseguiu entender no que cada um é bom, né? E a gente consegue separar isso muito bem. Então, é claro, gente, tem as briguinhas, tem as discussões, né? Tem as divergências de opiniões. E eu acho que isso que é bom também, né? Apesar de... na hora que a gente tem ali as divergências, um até fica emburradinho com o outro e tal. Mas eu acho que isso também é o ponto positivo para a agência e para os nossos clientes, porque cada um ali vai trazer algo, né? Vai trazer um ponto de que talvez o outro não pensou. E aí, com isso, a gente para, senta, une as forças literalmente e consegue fazer uma boa entrega. Então, eu acho que o principal fato da gente conseguir estar juntos aí na gestão da agência, como sócios e como marido e mulher, é a questão de cada um entender no que o outro é bom, né? Então, eu tenho mais esse meu lado humano, a parte da gestão de pessoas, do relacionamento com o cliente, e você mais a parte da gestão comercial, a gestão de trazer inovação também, é um cara muito conectado, muito atualizado, e eu acho que isso é o que fez, é o que faz dar muito certo. Top, hein? Muita gente hoje empreende por necessidade. E você fala muito sobre empreender, né, através do propósito da pessoa. Empreender com propósito. Fala um pouco pra gente se é possível a pessoa empreender com propósito e ter lucro. Eu descobri o que eu gostava de fazer muito cedo. Eu acho que assim, as coisas têm que ser conectadas. O que você gosta de fazer com o que você vai fazer para ganhar dinheiro. Tem muita gente que trabalha com o que não gosta. Então, assim, na grande maioria das vezes, as pessoas, elas sempre empreendem por necessidade, por não ter um plano B, por ter sido mandado embora. Raras pessoas que gostam de algo e empreendem com o que gostam. Eu comecei todas as vezes a empreender por ocasião. As vezes que eu quebrei, principalmente. Eu tive padaria, tive jornal, tive revista, fiz um monte de coisa. Só que eu descobri o que eu gostava de fazer muito cedo. E eu insisti no que eu gostava de fazer, que foi o principal. Apesar de ter vindo de redação de jornal, sempre amei comunicação, sempre amei publicidade, marketing principalmente. E eu insisti nisso e empreendi. E, levando em consideração a sua pergunta, na realidade, eu acho que na grande maioria as pessoas que empreendem com propósito, se elas insistirem, elas vão ter lucro. E sem contar que o lucro é mais gostoso quando você faz o que você gosta. O lucro faz sentido. Então eu acho que assim, tudo na vida a gente precisa ter um propósito. Inclusive a nossa vida profissional, principalmente a nossa vida profissional. Por quê? Se a gente parar para dividir o nosso tempo hoje, quantas horas a gente para trabalhando? Quantas horas a gente passa trabalhando? Sim. Eu acho que é metade do nosso dia a gente passa trabalhando. 8 horas, 10 horas por dia a gente passa trabalhando. Imagine você 8, 10 horas fazendo o que você não gosta. Sim. Então, assim, eu acho que tem
tudo a ver, precisa cada vez mais ter a ver o que você faz profissionalmente com o que você gosta de fazer. E tem o lance também de você aprender a gostar do que você faz. É, eu conheço muita gente que se forma, né, e depois descobre que não gosta de fazer o Se que forma em uma área e depois e não gosta de fazer. Mas eu acho que assim, a vida profissional, assim como a vida amorosa, você escolhe estar com uma pessoa, você escolhe estar presente. Então você escolhe gostar, tem como você escolher gostar, você passar a amar o que você faz. Perfeito. Recentemente, você participou de um movimento que é o Legendários, que está aí, né? Muita gente falando de ser um movimento modinha. Fala um pouco pra gente da sua experiência, né? Assim, dentro do que pode ser falado, de como foi a sua experiência no Legendários e o que você acha que isso, a sua participação pode ter agregado no lado empreendedor. Eu tava bem. Não queria participar, assim. Eu ouvi muito falar do Legendários, né? Principalmente o boom no Instagram, depois do top de Orlando. E muitos amigos meus me falaram dele, participaram. E quando saiu a inscrição, um amigo meu muito próximo, recente, o Nascimento foi. E quando saiu a inscrição desse top que eu fui, que foi o 1079, muita gente me mandou a inscrição ao mesmo tempo dele. Meu pastor, Netão, o Nascimento, o Dr. Gabriel, bastante gente me mandou. E eu fiz o sopetão. Eu falei, eu vou tentar fazer, porque todo mundo falava que era muito difícil fazer a inscrição, que esgotava muito rápido. Então, E você pagou 80 mil reais para participar do não, Legendários? não paguei 80 mil reais, não é 80 mil reais. Eu acho que eu paguei 1.870 reais para participar. E foi muito fácil fazer a inscrição, por incrível que pareça. Assim, eu fiz a inscrição, não teve empecilho nenhum, não teve fila de espera. Eu acho que era para eu Era participar. para ir mesmo, né? Eu acho que era para eu participar. E depois você passa por um crivo na área da saúde, né? Eles pedem um exame para você participar e eu fui fazer esse exame. Foi um empecilho ali, mas pra você ver como é a mente, né? A gente ora no dia de eu fazer o exame de esteira e eu falei, senhor, o senhor sabe que eu não quero ir, não tô afim de ir. Então, se quiser dar uma alteradinha na minha pressão, pra doutora chegar em mim e falar assim, não, você não vai. Proibido. Enfim, eu tava lutando até os últimos dias, até comentei com você, falei assim, acho que eu não vou, não tô afim de ir. No check-in, eu não querendo ir, mas foi assim, transformador. Transformador não como eu posso dizer aqui, pra não ficar clichê. Você virou mais homem? Não, acho que eu sou... É o que todo não mundo virei, fala. não virei mais homem, mas ele o Legendários ele resgata uma parte sua que estava adormecida, que é a força de você lutar pela sua família, de você entender que a qualquer custo você precisa lutar pela sua família e é sua responsabilidade de prover, de cuidar, de amar. Se você não tiver amor, tá tudo bem, mas você precisa amar, você precisa ter a obrigação de amar as pessoas da sua família e cuidar das pessoas da sua família. Relacionado a empreendedorismo, eu acho que o empreendedorismo está relacionado muito ao seu comportamento. Se você é um homem íntegro, você vai ser um empreendedor íntegro. Se você é um bom marido, você vai ser um bom empreendedor. E eu não falo de hard skill, de dominar o que você faz, mas eu falo de integridade. Então, eu acho que assim, se você é bom numa esfera, na outra, num pilar, no outro, você também vai ser. Lá eles não abordam nada sobre empreendedorismo, mas eu voltei de lá um homem melhor. Então, consecutivamente, eu acredito que eu me tornei um empreendedor melhor. Eu vim com mais paciência para lidar com os nossos colaboradores. Sim. Eu enxerguei algo lá que me trouxe mais humano de lá e isso veio de encontro com a minha recém-conversão, que sim, faz com que eu olhe para as pessoas de forma diferente. Então sim, o Legendários me transformou como homem e também me transformou como empreendedor. Perfeito. Você tocou num assunto que é a sua recém-conversão, né? Te conheço, sei que você desde criança fez parte da congregação, porém um tempo se afastou,
mas fala pra gente como que foi se conectar novamente e de fato se converter e seguir aí essa vida cristã. Eu fui, até os meus 18 anos, eu fui religioso. Eu não fui, falei, eu era cristão, né? Mas eu era um religioso por muitas coisas que aconteceram na minha vida, e que se eu for contar aqui, a gente vai ficar Horas. 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 Mas eu saí da igreja, a religiosidade me expulsou da igreja, e eu entendi que ali eu tinha encerrado um ciclo com Deus, porque ele não me perdoaria mais. Até então lá eu teria pecado de morte. E fiquei um bom tempo sem relacionamento. Então eu brinco que eu me reconverti. Eu me reconverti de uma forma diferente. Eu me reconverti, por incrível que pareça, ninguém veio aqui, me evangelizou, não foi nada disso. Eu comecei a ler a Bíblia, simplesmente ler a Bíblia. Eu lia muitos livros, gosto de ler. Gosta sim. Não diria que eu gosto de ler, preciso ler e eu leio. E aquilo, né? Homem faz o que precisa fazer, meninos faz o que gostam, homem faz o que precisa fazer. Então eu li muitos livros durante essa jornada empreendedora nos últimos 15 anos. E chegou um momento que eu falei, tô lendo tantos livros que me ensinam tantas coisas e ouço muita gente dizer que a base desses livros é bíblica. E eu comecei a ler a Bíblia. E no começo do ano passado eu falei, vou ler a Bíblia inteira. Comecei a ler a Bíblia. Você me vê lendo a Bíblia todos os dias pela manhã. Eu troquei alguns livros comuns pela leitura da Bíblia e entendi a necessidade de, além do relacionamento que eu já estava tendo lendo a Bíblia e orando, que eu precisava viver em comunhão. Entendi o cerne da noiva de Cristo, da igreja, de você servir, de você ajudar pessoas. E busquei uma igreja que eu me sentisse bem. E assim, tem sido fantástico, tem sido transformador. Estou muito feliz mesmo. E você sabe que eu passei por uns momentos difíceis, uns momentos de nuvens escuras, assim. E tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Bem-vindo ao novo. E até as nuvens negras na mente foram embora, porque eu resolvi entregar minha vida literalmente a Cristo. Entendi que tudo é por Ele, tudo é para Ele, e tudo que a gente faz é para o nome dEle, para engrandecer o nome dEle. Isso tem feito muita diferença na minha vida. Legal. Quem te acompanha um pouquinho ali nas redes sociais, é possível identificar alguns conteúdos que você vem publicando já há algum tempo sobre o método Embrand. Fala um pouquinho pra gente. Eu tenho alicerçado o meu perfil com alguns conteúdos que tem muito a ver com o método Embrand, que na realidade é a fusão de dois pilares importantes em toda a empresa, que é a gestão da empresa como se só, e você pensar na sua marca como um ativo. Quando eu falo marca, é a sua empresa, mas a marca, falando da parte publicitária, a marca é importante, ela pode ser um ativo, você pode trabalhar ela para que ela valha muito. E quando você insere, a gente chama de branding equity. Quando você insere a sua marca em um produto ou serviço, esse produto ou serviço passa a valer mais. Então, por exemplo, o método Embrand faz isso. Vai te ajudar com algumas ferramentas para que você identifique quais as possibilidades e oportunidades que você tem de fazer a sua marca aparecer e crescer e, principal, valer. Ela pode ser um ativo. Amanhã você pode oferecer ela, vendê-la por milhões. Assim como a gente sabe que tem alguns clientes nossos que conseguiram vender as suas empresas por um bom valor, trabalhando, pensando na marca como um ativo. Então, a sua marca é um ativo. Assim como uma máquina que você compra de milhões, a sua marca, o seu logo, não só o logo, tudo que permeia o seu brand, pode ser um ativo e você pode ganhar muito dinheiro com ele. Então o método Embrand vai ensinar empresários a trabalhar as suas marcas para que elas valham muito. E quando vem o lançamento dessa mentoria? A gente já gravou, né, Gabri? A gente gravou uma parte dela, já lançamos no Hotmart, já dá para fazer o cadastro prévio ali. E a gente está gravando o restante, logo vai ter... Eu não quero lançar só metade para a galera ficar esperando a gente gravar o restante.
Então eu vou gravar tudo e já faço o lançamento. Não vai ser um lançamento, vai ser um perpétuo, um curso que a gente vai ajustando, incluindo coisas, atualizando, mas vai ser um perpétuo ali. Mas logo, logo tá aí. Legal. E aí, fiquei sabendo que junto com esse lançamento... Ficou sabendo junto comigo, né? Fiquei sabendo aí, quem será que me contou, que vem aí um lançamento de um livro. Que podemos esperar? Em 2026, a agência faz 10 anos e a gente criou aqui na agência, né, o marketing de remodelação, que é um marketing diferente. É uma forma diferente de tratar o marketing pensando nas possibilidades de mercado. Remodelar é o quê? É você pegar algo que já existe e ajustando para que fique melhor, para que, né, dê bons frutos, dê melhores frutos e mude. O marketing de remodelação é isso. Fazer com que as empresas consigam entender as possibilidades do seu segmento e se remodelem para dar mais lucro, para valer mais também, junto com o método Embrand, né? E em janeiro a gente vai ter o lançamento. O livro está pronto, já foi revisado, já foi editado pelo Claudião. E o livro vai trazer esse conceito do marketing de remodelação. Exatamente. O livro é um livro cheio de framework, cheio de ferramentas práticas. Exato, para ensinar o cara a lidar, o empresário a usar essas ferramentas no dia a dia para que ele consiga se remodelar e o principal, fazer com que ele identifique possibilidades que fazem ele vender mais, que faça com que ele não caia na estatística da sua empresa falir e deixar de existir. E isso é muito legal, essa remodelação. A gente tem grandes exemplos, enfim, se você quer saber os exemplos, tem no meu perfil aí, tem alguns exemplos de remodelação que são grandes empresas que se remodelaram ao longo do tempo. Só me pedir que eu passo para você. Mas é isso, o marketing de remodelação é exatamente isso, e o livro vem para ensinar literalmente 100% o que é o marketing de remodelação. E aí vamos para a nossa última pergunta. Derradeira pergunta. A pergunta-chave. Como é ser sócio da sua esposa? Eu insisti muito com isso, né? Eu insisti desde que a gente começou a namorar. Na realidade, eu consegui enxergar, para quem não sabe, a Ju é formada em publicidade. E eu tinha uma agência quando a gente se conheceu. Eu falei, nossa, é Deus, né? O destino, né? Nos uniu. Por coincidência, viu, gente? Não foi nada. E eu tinha um sócio que achava que eu tinha começado a namorar com ela por causa disso. Porque era publicitária, mas não teve nada a ver. A gente se conheceu e foi muito acaso, assim. Pra quem não sabe, eu conquistei ela cantando. Tá? Mandei 2 músicas pra você, né? Foi. Se apaixonou. Mas eu insisti muito com isso e eu acredito que o mais legal é que você me freou e falou, não, vai ter a hora certa, eu não quero ser apenas a esposa do dono da empresa, eu quero fazer parte da empresa. E foi o que você fez, você esperou o tempo certo, comprou a parte de um dos sócios e veio literalmente, hoje a gente brinca, né? Que você tem a sua parte e a dona da minha metade. Mas eu acho que assim, não é fácil, a gente sabia já que não era fácil e a gente teve essa conversa. E o legal, o que faz muito dar certo é que a gente não tem hora para as coisas, assim, a gente não tem hora para ser marido, eu não tenho hora para ser marido e para ser o sócio, a gente mistura todas as coisas. A gente está num momento de lazer. A gente vai contra todas as orientações, né? Que falam que precisa sim separar, né? Ter um momento marido e mulher, ter um momento de empresários. Mas eu acho isso também super difícil de fazer. E acho que a gente mistura bem. Faz bem, né? Faz bem, É uma dança ali que funciona muito e é o que funciona pra gente, na realidade. E o mais legal, o mais importante, eu não digo mais legal, mas o mais importante é a gente querer fazer todo dia dar certo. Exato. Fazer todo dia com que o relacionamento dê certo, todo dia a sociedade dá certo. Tem briga, tem discussão. Assim, briga entre aspas, né? Porque hoje a gente consegue, né, olhar um pro outro, sentar, respirar, entender como tá certo. E é muito engraçado, porque às vezes a gente diverge, né? E dá 5 minutos, um olha pro outro e já começa a dar risada, né? E quem tá perto ainda até estranha, né? Fala, mas como vocês conseguem? Passou, rápido. Isso é legal, né? Isso é uma característica que faz com que dê muito certo, né? A gente
Ao mesmo tempo que a gente consegue ter conversas indigestas, a gente Sim. já consegue estar junto ali. E assim, fez toda a diferença também, né? Não vamos é, trazendo pro momento que a gente está agora. Tudo é Deus, na realidade, né? Sim. Ele nos dá a capacidade para sentarmos juntos, entender que a gente precisa orar. Hoje a gente ora pelas nossas causas, a gente não tenta resolver na Sim. força do braço, que é o mais importante, e que a gente sabe que com a força do braço a gente não conseguiria resolver. Então a gente consegue parar no meio do dia, orar. A gente leva algumas das nossas orações até são engraçadas, né? A gente começa a orar e começa a dar risada, enfim. Mas eu acho que o segredo tá aí, em querer fazer dar certo todo dia. É um relacionamento. E o casamento ele só acaba quando um dos dois desiste. E eu Sim. prometo pra você que eu vou tentar pro resto da minha vida. Ah, bonitinho. Eu também. Eu falei que era a última pergunta, mas me veio mais uma aqui na cabeça. Porque, como você disse, né, te conheci cantando Hum. e no decorrer aí da nossa jornada de relacionamento, te vi passar por algumas fases desse. Vamos dizer que hoje é um hobby, mas eu sei que é um grande sonho seu também, essa parte musical. E hoje, para você, como tem sido o participar, né, ser um membro do Ministério do Louvor da igreja que a gente frequenta? A música pra mim veio junto com a minha vida, né? Assim, eu tenho um amor literal, assim. Eu gosto muito de cantar, sempre gostei muito de cantar, gosto de tocar. Não toco tão bem, mas arranho e gosto. Mas foi uma conversão, foi uma metanoia tão legal assim que o que me fazia falta passou a deixar de fazer falta. E esse lance da música eu sempre fui muito com a força do meu braço. Não, eu quero, vou montar uma banda, vou montar dupla, vou atrás, eu quero fazer acontecer. E você sabe disso, o quanto eu me envolvi de Se corpo, dedicou? não vou dizer de alma, porque alma eu tô usando agora pra louvar, enfim. Mas eu me dediquei muito, assim, no que eu podia, Sim, né? Materialmente falando. E você sabe que eu tive o ano passado foi bem frustrante nesse quesito pra mim, porque se encerrou um ciclo que nem tinha sim. começado na realidade, mas encerrou Da dupla, e da né? dupla, E aí veio junto a conversão. E eu orei, falei: Senhor, eu não quero fazer nada com a força do meu braço. Eu não quero ser impositivo em nada. Eu quero que você literalmente me guie, que eu não quero mais viver a permissão de Deus, porque Deus permite a gente viver algumas coisas. Fala, não, beleza, você quer? Eu vou permitir você viver. Não, eu quero viver literalmente o caminho dele, o que ele tem pra mim, o que ele quer que eu faça. Então eu deixei a força do braço de lado um pouco e orei e falei, Senhor, no teu tempo, na tua hora, no teu momento, eu fui, comecei a congregar, comecei a ir na igreja, no tempo certo, deu certo, fiz a audição. Que, é, aliás, nunca te vi tão Nossa, nervoso fiquei para tão uma nervoso. audição igual foi no dia da audição da igreja. Foi. Eu já cantei para 600 pessoas e para cantar para nossa líder eu fiquei extremamente nervoso assim, sem não conseguir em 2 dias eu decorava a letra rápido até, em 2 dias não consegui decorar a letra, Uhum. enfim, foi tenso. Mas consegui, graças a Deus consegui. Obrigado, Sados, abençoe. Me aceitou hoje, tô adorando fazer parte e tô orando pro que Deus tem para mim, na realidade. E como a gente entende que é tudo para ele, tudo por ele, eu peço e oro para Deus me usar no que ele precisar com relação ao meu dom. Eu acredito de verdade que eu tenho um dom, eu tenho facilidade em cantar, em tocar Uhum. instrumentos, enfim. E impactar vidas com. E é o que eu tenho orado para que Deus me use cada vez mais nesse quesito. Muito bem, muito obrigada.